Bom dia a todos. Vamos lá para o tempo que nós temos de aula hoje, essa manhã. Peço que você já deixe aberto, por favor, no texto básico que vai servir de fundamento aí para a nossa reflexão, que é Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos sempre recorrer a esse texto. Colossenses capítulo 3, principalmente o versículo 16, tá? Colossenses 3:16. Nós vamos ler agora no início, do 12 até o 17. Mas o foco nosso é no versículo 16, na primeira parte do versículo 16. Vamos ler esse texto agora desde o início. Colossenses 3, do 12 ao 17 agora. E vamos focar no 16. Vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, por favor. Lá está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Todos juntos o 16, vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, de toda a criação. Te agradecemos, ó Pai, porque hoje é o dia do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos livramentos. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui. Te agradecemos, ó Pai, por esse recurso, ó Pai, onde outras pessoas podem acompanhar, ó Pai, o que está sendo feito aqui. Acima de tudo, te agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade, misericórdia, a Tua graça, ó Pai, em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a separar esse tempo, ó Pai, para aprender mais sobre quem é o Senhor, sobre quem nós somos. Transforma, ó Deus, as nossas vidas. O Senhor conhece, ó Pai, cada um de nós aqui, e nós clamamos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos aqui um pouco mais encantados com o Senhor. Transforma, ó Deus, as nossas vidas nessa manhã. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós lemos do 12 até o 17, vamos focar no 16. Na verdade, a gente vai focar na primeira parte do 16, tá? Nós vamos focar no comecinho do 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Vou fazer algumas perguntas no início, né? E vocês não vão poder responder, infelizmente. Mas, né, eu sei que aqui a gente parece mais uma palestra, né? Mas eu queria que você pensasse sinceramente, tentasse respondesse para você sinceramente. Primeiro, quem é bom em ilustrar isso aqui? Quem é bom em ilustrar isso daqui, ó? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Quem é bom nisso daqui, levanta a mão. Pode participar agora. Não vai dar para participar verbalmente, mas fisicamente pode participar. Quem é bom nisso daqui? Eu também não levantei a minha, né? Esse é não é nem um versículo, é a parte A de um versículo que está dentro de uma carta e que mostra um pouco, né, privilégios que nós temos, ao mesmo tempo responsabilidade que nós temos, o fato de que ainda a gente não está lá, né? A gente não é tão sábio assim. Graças a Deus,
Pela graça de Deus, nós falamos, né? Quando a nossa fala sintoniza com a Escritura, nós somos sábios, né? Quando, pela graça de Deus, a palavra de Cristo habita ricamente, não pobremente, mas ricamente em nós, a gente consegue instruir e aconselhar mutuamente. Então não é só o que você fala, é o que você ouve também, porque todos nós aqui estamos nesse texto dos dois lados. Eu preciso de instrução e eu sou chamado a dar instrução. Eu preciso fornecer aconselhamento e eu preciso também ouvir, eu preciso ser aconselhado, né? A gente vai ver daqui a pouco que Deus é que nos criou dentro dessa estrutura e não dá para fugir disso. Então eu não sou bom nisso daqui não, né? Isso não é para desanimar. Primeiro é para deixar todo mundo na mesma página. E aí a gente recomeça a nossa vida de novo, olhando para isso daqui, né? Mas tem outras perguntas aqui. Quando você enfrenta dilema é quando você está diante de uma situação que parece que, se você optar pela primeira opção, é difícil. Aí tem uma segunda opção, que também é difícil. Dilema é basicamente isso, né? Quando não tem dilema é quando você sabe, tem duas opções, uma é a certa, a outra é a errada, você sabe que você tem que fazer a certa. Não é tão bem assim não, porque às vezes, né, Jonas, por exemplo, sabia o que ele tinha que fazer e tinha um problema, ele não queria fazer. E aí também é um dilema, né? Às vezes os nossos dilemas são mais ou menos assim: bom, se eu soubesse o que é a vontade de Deus, aí ficaria tranquilo. Às vezes é assim, às vezes não é. Às vezes saber qual é a vontade de Deus, é claro, se é a vontade de Deus é o certo. Só que tem um problema, às vezes Deus revela o que você tem que fazer, só que você não quer fazer o que Deus diz que você tem que fazer. Deu para entender? Jonas, às vezes o dilema nosso é que a gente parece que está no escuro. O dilema de Jonas não era esse. Ele tinha certeza qual que era a vontade de Deus, não tinha? Era para ir para Nínive. Só que tinha um problema, ele odiava Nínive. Isso também é um dilema. Aí voltando da pergunta, quando você enfrenta dilema, dúvida, incertezas, angústia, a quem você recorre? Aí eu sei que a resposta padrão, e está certo, eu recorro a Deus, tá? Mas a própria palavra diz que nós também recorremos uns aos outros. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Aí eu estou falando no sentido humano, eu não estou falando no sentido vertical. A gente tem que recorrer a Deus mesmo. Mas esse recorrer a Deus, esse aspecto vertical, ele também tem um aspecto horizontal. Deus é que nos criou numa realidade onde nós conversamos com as pessoas. As pessoas nos alegram e nos entristecem. Você alegra e entristece outras pessoas. Eu estou perguntando no sentido horizontal: a quem você recorre? Quando realmente, né, o bicho pega, né? Quem são os seus amigos? Você tem amigos na igreja? Pastor, pergunta mais boba. Lá nós somos todos irmãos. É claro que somos irmãos. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você tem amigo na igreja. Gente que você pode ligar, gente que você pode marcar alguma coisa para falar sobre assuntos difíceis. Porque se você não tiver amigo na igreja, você vai continuar tendo amigo fora da igreja. Ele tem outros referenciais. Aí você vai, e não estou falando que você não deve ter, né? Eu, assim como você, eu amo pessoas que não são da igreja. Eu tenho pessoas que eu amo e que frequentam a minha casa e que não creem em Deus. É claro que nesse caso, né, eu não vou me abrir sobre as minhas crises de fé com essa pessoa, é óbvio. É uma questão óbvia, eu espero que seja óbvio para todos, né? Se não for, um pequeno parênteses: por que eu não me abro quando eu estou passando um dilema muito grande para quem não tem a mesma fé que eu tenho? É porque, entre outras coisas, isso daria uma aula, mas entre outras coisas, eu estou escandalizando essa pessoa. Entre outras coisas, eu estou mostrando, eu não estou mostrando que eu tenho integridade na minha vida. E só para ficar mais uma terceira, quando eu me abro para alguém sobre alguma dúvida existencial, uma dúvida de fé, com alguém que não tem a mesma fé que eu tenho,
ela vai me aconselhar a partir do parâmetro dela, que ela mesmo disse que não é a fé que eu tenho. Só para ficar em 3, daria para a gente continuar, né? Mas a gente tem amigos, a gente ama pessoas da igreja e de fora da igreja, e é assim mesmo. É a Bíblia que diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Outra coisa que eu acho que ninguém aqui é muito bom, né? Por isso a gente precisa de Deus. Mas a pergunta é: você tem amigos cristãos? Amigos, amigas, né? No caso para os homens, amigos, e no caso para as mulheres, amigas. E estou separando sim em forma de gênero, porque quando um homem tem uma amiga cristã, nem preciso, né, reticências, não preciso falar o que vai dar. É assim mesmo. Aí todo mundo aqui, gente, todo mundo aqui é adulto, eu acho que a maioria, né? Precisa desenvolver esse tema, né? E quando uma mulher tem a não ser que seja o pai, a não ser que seja o irmão de sangue, né? Mas esse não é o nosso tema. Vamos lá voltar. Você tem amigos na igreja? Amigos, né? Quando alguém recorre a você no momento difícil e te pede um conselho, você pode garantir que o teu conselho honra as Escrituras? Deu para entender? Alguém chega para você e abre a sua vida, fala dos dilemas que ela está vivendo, das dúvidas. Estou falando aqui de dúvida intelectual, não. Essas também são profundas, mas essa, né, tem vídeo, tem livro, você dá uma estudada, e enfim, essas também são sérias. Estou falando assim, quando alguém atravessa um momento que ele quer desistir da vida, ele entrou num buraco que ele não consegue sair, ele sabe que você é cristão e ele se abre com você. Você tem certeza que o que você fala, não estou falando que o que você fala é bonito, estou falando que o que você fala assim, esboça uma teologia sofisticada, não é nada disso. Eu estou falando que se você consegue dar um conselho honesto e bíblico para essa pessoa. Pastor, mas é difícil para todo mundo, para o pastor também. A gente treme na base, né? E esse temor e esse tremor é um bom sinal. Mas o ponto é, quando alguém pede um conselho seu, dá para garantir que ele honra as Escrituras? Você realmente acredita que a Bíblia tem as respostas para os dilemas humanos mais profundos? A Bíblia é a revelação especial de Deus. O que Ele intentou, o que Ele quis que nós soubéssemos sobre quem nós somos e quem Ele é, está aqui, né? Sobre os dilemas mais profundos. Você acredita mesmo nisso? E a última série de perguntas aqui: você já teve diálogos, conversas profundas, sérias com irmãos da igreja? Com algum irmão, alguma irmã da igreja? Eu sei que a nossa cultura, né? Cultura brasileira, a gente já tem uma tendência de não se abrir muito, principalmente os homens, né? Na nossa cultura também, por ser uma cultura da zoeira, né? O brasileiro é assim, zoado, né? Tem muitas virtudes, mas tem essa coisa, né? E aí, né? A gente chega e dá o sorriso e abraça e faz aquelas coisas todas e brinca e coloca apelido. Tem um lado, né, positivíssimo nisso daí. Mas às vezes o ponto forte pode ser o ponto fraco. Por outro lado, quando corre-se o risco de que quando você vai se abrir com alguém, mesmo na igreja, sobre algum dilema, a pessoa faça uma brincadeira. E se tem uma coisa, e tem várias, né, que são complicadas, é quando você quer brincar, aí beleza. Vamos zoar, a gente zoa, beleza. Agora, quando você abre sobre um drama seu e alguém dá risada em cima disso, todo mundo já deve saber, né? Aí o brasileiro já é trancado. Brasileiro assim, na superfície, o brasileiro, o latino é assim, o brasileiro um pouco mais, talvez, né? Já tem essa coisa de, aparentemente, na superfície, nós somos o povo, né? O povo chegadão, o povo que abraça e ri. Até a página 2, né?
Quando vai falar sobre outros assuntos, aí a gente disfarça. Não é que a gente não tem dilema, não é que a gente não vive crise, claro que todo mundo vive, mas aí já é uma outra pegada. E de novo, você vai se apegar em alguém, você vai descontar em algo, você vai buscar alguém. A questão é quem que você busca. E quando de repente você acha, e esse é um perigo que todos nós corremos, né? Quando você está num lugar complicado, né? Você está num buraco, você entrou numa crise, você precisa de ajuda, mas você sabe que corre-se o risco de você expor, você se expõe e depois aquilo lá está no Facebook de alguém, né? O Facebook está atrasado, no Instagram, enfim. Você não quer isso, porque aí você vai ficar mais no buraco ainda. Qual seria uma saída, que não é nenhuma saída, você vai ficar mais no buraco, é o quê? Você achar que você consegue resolver o problema sozinho. E alguns, o sozinho a gente nunca consegue, é sempre pela graça de Deus. Mas às vezes é quando a gente se abre com alguém. É fácil se abrir com alguém? É fácil ou não é? Claro que não. E se a Bíblia, se tivesse, né, versículos claros na Bíblia, tipo assim, quando você entrar numa situação difícil, busque resolver sozinho os seus problemas. Aí beleza, então a gente estava no caminho certo. Só que não tem esse versículo, né? Tem vários outros versículos, inclusive esse é um dos centrais, que falam, que os teólogos chamam de os mandamentos de mutualidade. Tem coisas que você tem que fazer sozinho. Sozinho assim, é sua responsabilidade. Eu posso orar por você, você pode orar por mim. Mas tem oração que é você que faz. Tem oração que eu tenho que fazer. Aí não é mutualidade nesse caso. Agora isso daqui é mutualidade. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. E aqui é uma ordem, não é uma sugestão. Está no imperativo. Tá? Então essas perguntas só para a gente esquentar um pouco os motores. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve para uma igreja que havia começado muito bem, né? O que é uma igreja começar muito bem? É uma igreja começar com Cristo, desenvolver com Cristo e terminar com Cristo. Cristo é tudo o que nós precisamos, né? É uma igreja que começou muito bem olhando para a pessoa de Cristo, o ensino de Cristo e a obra de Cristo, e não precisa de mais absolutamente nada para viver a vida. Essa igreja que havia começado muito bem começou a se encantar com outras coisas, né? Começou a achar que para você ser um cristão top, você tem que ter Cristo, claro, mas só Cristo? Não, você precisa de Cristo, mas por exemplo os homens têm que agora voltar a alguns rituais lá do judaísmo. Um homem, por exemplo, na igreja que só crê em Cristo, é cristão, mas sempre vai viver ali na mediocridade. Você quer ser um cristão top, você tem que ter Cristo, e por exemplo os homens têm que circuncidar, né? E além de outras coisas que a gente não vai conseguir entrar nos detalhes aqui. Mas o ponto fundamental é que a igreja começou muito bem e começou a se desviar. Desviar por quê? Não era uma igreja que negava Cristo de forma explícita. O que é negar Cristo de forma explícita? É falar, não preciso de Cristo. Eles eram cristãos, não ia fazer isso. A negação aqui é um pouco mais sofisticada, é um pouco mais, uma outra palavra me ajuda aí, sutil, isso, sofisticada, um pouco mais sutil. E quanto mais sutil, pior, porque a gente acha que não está desviando. Então é possível na igreja, cristãos não honrarem a Cristo, mas continuarem a cantar, né? Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Um dos aspectos dessa oferta viva no altar, tem a ver com esse se abrir. Mas a gente treme na base quando fala disso, né? Se abrir com alguém, mas isso deveria ser, pela graça de Deus, algo um pouco mais rotineiro na nossa vida. Então aquela igreja começa bem, se desvia, e aí Paulo, ponto importante, Paulo escreve essa carta
para defender basicamente duas coisas: Cristo é supremo e Cristo é suficiente. Supremacia de Cristo, ou seja, existe algo ou alguém acima de Cristo? Não. Para aquela igreja estava começando a existir, mas para Paulo não. Então Cristo é supremo e Ele é suficiente, ou seja, o que eu preciso? Se eu sou um ímpio, o que eu preciso? Preciso de Cristo. Se eu sou um cristão, o que eu continuo precisando? De Cristo. Quando eu estou firme, eu só estou firme porque eu sou firme em mim mesmo? Não, é porque eu estou na rocha. É por causa da firmeza da rocha que eu estou firme. Agora, e quando eu me desvio, quando eu caio, o que eu preciso? Qual que é a minha esperança? Continua sendo Cristo. E quando o dia mau chegar, e quando a morte chegar, o que eu preciso? Eu continuo precisando de Cristo. E lá no céu, o povo de Deus vai continuar se encantando com quem? Com o Senhor Jesus Cristo. Então, a carta é escrita de forma apaixonada para defender a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Então, guarda esses detalhes. Aí, do versículo 15 ao 17, nós chegamos, a ler alguma parte. O apóstolo Paulo deixa bem claro que, na verdade, antes, provavelmente está com a Bíblia aberta, capítulo 3 aberto. No capítulo 3, do 1 ao 4, Paulo fala da nossa união com Cristo. A gente até chegou a falar tempos atrás, esse é um dos temas mais centrais da vida cristã. O fato de que Deus uniu o seu povo em Cristo, lá na eternidade passada. Aí depois, essa união se dá no tempo e na história. Você é regenerado em união com Cristo. Você se arrepende para ir para Cristo. Você tem fé em união com Cristo. Você é adotado em Jesus Cristo. Você é santificado em união com Cristo. Você morre em união com Cristo. E você é glorificado, eternidade futura, em união com Cristo. Ou seja, a nossa segurança e a nossa firmeza, ela está depositada somente em uma coisa. Eu sei que nessa vida nós achamos, às vezes, que a nossa firmeza vai vir de outras coisas, mas biblicamente a nossa firmeza, ela só existe por causa de uma verdade: Deus nos uniu em Cristo Jesus. Essa é a verdade das verdades. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que aquele que está unido a Cristo, aí versículo 5 até o 11, ele fala que vai ter força para lutar contra os vícios e as idolatrias. E todos nós aqui, talvez você não saiba, mas todos nós aqui lutamos contra vícios e idolatrias. Talvez alguns acham que vício e idolatria não é uma coisa que te atinge, porque na sua cabeça você acha que vício e idolatria são só aquelas coisas mais escabrosas, Pastor Vinícius falou no culto das 8, que uma coisa boa que você coloca no lugar de Deus, já se torna o seu ídolo, Família é uma bênção. Coloca a família no centro da sua vida para você ver. Aí você está desonrando a Deus e você coloca um peso na família que ela não foi feita para suportar. Então vício e idolatria, biblicamente entendidos, são coisas muito mais profundas. Não é só cigarro, não é só uma cheirada numa carreira de cocaína. Se fosse só isso, então acho que talvez a maioria de nós aqui estaria livre, É possível você se viciar em coisas que aparentemente são boas, Quando você coloca a paz, eu não estou em paz, vamos supor, hoje de repente eu não estou em paz, por quê? Porque essa semana que passou, eu fui muito criticado e eu esperava ser muito elogiado. Crítica faz parte, tem críticas ruins e críticas que vão ser construtivas sim. Elogios podem ser saudáveis, mas podem ser idólatras também. Normalmente nós caímos menos pelas críticas e mais pelos elogios. Tudo isso a gente tem que saber trabalhar, e a gente também não é bom nisso, como a gente falou lá no início. Mas se eu coloco a paz do meu coração a partir do seguinte: eu tenho paz se algumas pessoas me elogiarem. Bom, então você vai ser escravo do elogio das pessoas. E a Bíblia diz que quem define quem nós somos
no final das contas, é quem? É Deus. Não é que você deve desprezar o que as pessoas falam para você, mas você deve colocar no lugar certo. Fechando parênteses e voltando. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que em Cristo nós vamos ter sim força para lutar. É uma luta contra os vícios e as idolatrias, e nós devemos abandonar isso. E a partir do 12, que é o nosso texto, ele fala das virtudes. Um povo que foi tirado do reino das trevas e colocado na luz de Cristo é um povo que tem força para lutar contra o lixo do mundo, e tem lixo externo e interno. Ainda tem lixo no nosso coração. E essa palavra não é uma palavra pesada, tá? Existem outras palavras muito mais pesadas. Existe ainda resquícios de podridão no meu e no seu coração. Se não existisse, quando o mundanismo batesse a porta do nosso coração, a gente sempre teria força para quê? Para nunca abrir. O problema é que o mundo bate no nosso coração, e como tem inimigo interno, o resquício do pecado, eu às vezes, pela graça de Deus, às vezes eu não deixo, mas às vezes eu abro o coração e tenho comunhão com aquilo que eu deveria abominar. O apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui. Ele fala que o povo de Deus deve apresentar virtudes, e entre as virtudes, aí que entra o nosso texto, né? Ele deixa bem claro que, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que a gente pode aprender não é nem nesse versículo, é na primeira parte do versículo 16. Nós vamos só na primeira parte, até na palavrinha sabedoria. Primeiro, lembrar o seguinte: segundo a Bíblia, Deus criou o ser humano com algumas características. Então assim, nós somos isso. Inclusive quando nós brigamos contra isso, a gente está provando que a gente é assim. O ser humano, segundo a Bíblia, tem várias características, destacando 3 aqui. O ser humano, segundo as Escrituras e nesse texto, o ser humano é um ser essencialmente relacional, ou seja, foi criado para relacionamento. Isso era verdade no Éden, antes do pecado. Adão e Eva eram seres relacionais lá no Éden? Claro que eram. E era um relacionamento a princípio triplo, né? Como todo relacionamento é. Relacionamento primeiro com Deus, relacionamento com o próximo, né? Adão e Eva se relacionavam, e o relacionamento com o mundo, a cultura. E ali, antes do pecado, tudo era perfeito. E perfeição é mais do que a ausência de pecado, a ausência de erro. Às vezes a gente acha que perfeição é só isso, né? O que é perfeição? É quando não existe nenhum tipo de resquício de erro. Não, na Bíblia é muito mais que isso. Perfeição, no Éden e lá nos novos céus e nova terra, é ter uma comunhão amorosa, desejosa, desejante por Deus, pelo próximo, e fazer cultura para a glória de Deus. Dá para entender? É mais do que não ter pecado, é ter um amor por Deus vibrante. Shalom shalom bíblico não é só harmonia, tipo harmonia, silêncio. Parece que não tem vida, né? Não, shalom bíblico é a ausência de qualquer distúrbio, não tem funk, né? E assim, é amor por Deus, amor pelo próximo e produção cultural maravilhosa. Então, agora vamos testar depois do pecado. Depois do pecado, né, em Gênesis 3 para frente, o ser humano continua sendo um ser relacional. O ser humano continuou se relacionando com Deus, só que agora não em adoração, agora em rebelião. A gente acha, né? Aí perdeu o relacionamento, não, perdeu o relacionamento paternal, filial, perdeu aquela harmonia, mas continuou se relacionando. O respirar do ser humano depois do pecado, ele já ofende a Deus. Ele continuou se relacionando com o próximo, só que agora também, né, da forma mais louca possível. Tanto é que alguns versículos ali depois, você tem o primeiro fratricídio. Um irmão matando o outro. Tem que ter relacionamento para matar.
Se não tiver uma outra pessoa, você não mata. Para matar tem que ter relacionamento. Relacionamento horrível. Relacionamento diabólico. Com Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, a gente continua sendo ser essencialmente relacional. Até porque Ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo criado. E lá no céu, nos novos céus e nova terra, nós continuaremos a sermos, a seres relacionais. Então o ser humano é um ser essencialmente relacional. Segundo, é um ser dependente. O homem, a mulher, o ser humano, não foi criado para a independência. Foi justamente no momento em que o homem achou que podia ser independente de Deus que ele caiu. Liberdade na Bíblia nunca foi a capacidade de fazer tudo. Se fosse capacidade de fazer tudo, seria capacidade inclusive de pecar. Então a liberdade que Deus nos ensina na Escritura é a capacidade de fazer, e esse é o sonho de todos nós, é a capacidade de fazer aquilo que é justo, santo, bom, perfeito, louvável. Biblicamente isso é que é liberdade. E aí eu pergunto, você tem liberdade? A gente tem liberdade? Claro que o cristão, ele já consegue fazer o que é bom, justo, santo. Mas a gente só faz isso? Não. Nós praticamos coisas justas e injustas, coisas santas e coisas pecaminosas. O ímpio, ele só faz coisas pecaminosas, porque ele nunca faz algo para a glória de Deus. Está dando para entender? O ser humano, citei duas, vou citar só três. Três características do homem segundo as Escrituras e que serve para a gente entender esse texto. Nós somos essencialmente relacionais, não tem como fugir. Nós somos essencialmente dependentes, nós dependemos totalmente de Deus. E aí, para equilibrar, nós somos totalmente responsáveis. Totalmente dependentes e totalmente responsáveis. Às vezes a gente pode chegar à conclusão, bom, se eu sou totalmente dependente, quando eu peco não sou eu. Você sabe que não é, biblicamente não é assim, você sabe que não é assim. Você faz as coisas porque você quer fazer. Ninguém aqui foi obrigado a estar aqui. Você veio porque você quis fazer. Agora, se você está aqui, graças a Deus, totalmente dependentes, totalmente responsáveis. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e em algum nível nós somos responsáveis também pelo próximo. Então guarda essas três características e agora vamos para o texto. Nós podemos aprender, além do que a gente já está falando aqui, nesse texto, primeiro, que o ser humano, nesse texto, nós somos ensinados aqui pelo apóstolo Paulo, que nós devemos ser cheios da palavra, e ser cheio da palavra é um mandamento absoluto, que não é só para pastor, presbítero e diácono, não é só para oficiais. Paulo está escrevendo isso aqui para quem? Para igreja, é para todos nós. Paulo deixa bem claro, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não interessa em que ponto você está. Pastor, mas eu não sei ler. Não, isso não é o principal, porque alguém pode ler para você. Se tiver algum irmão ou alguma irmã que não saiba ler, isso tem a ver com a sua história, isso não é um problema. Se alguém não sabe ler, isso não é um pecado. Isso não é um pecado. Então, comunique com alguém, que alguém lê a Bíblia para você. Inclusive, isso vai mexer com a igreja. Pastor, eu tenho outro problema, eu leio e não entendo. A gente está na escola dominical. E o que tem de recursos hoje na igreja, não está no gibi. Então, qualquer tipo de desculpa que eu invente, ou que você invente, para não ser cheio da palavra, não cola nem com a gente, imagina só com Deus. Eu sei que a gente é bom, isso a gente é bom em ser ruim, inventar desculpa para justificar pecado.
Isso não precisa de curso, né? Semana que vem vai ter uma escola dominical, o pastor vai ensinar 10 passos para como inventar desculpas para justificar pecado. Não precisa, todo mundo aqui é bom. Se a gente trocar uma ideia, dá para, né, melhorar o nosso estado pior. Né? Isso aí a gente é bom, em ser ruim a gente é bom nesse aspecto. Mas para começar a ter, pastor, tem um curso que o senhor pode indicar, um podcast para eu ouvir durante essa semana, porque eu perco, né, 1h30 no trânsito, então pelo menos dá para perder ouvindo um podcast. Tem como o senhor me indicar um podcast onde, sei lá, 5 passos para ter desejo pela Escritura? Claro que tem algumas coisas assim que possam, né? Ler a Bíblia é o principal deles, mas não vai ter essa mágica. Não existe não é mágica, mas é algo muito mais poderoso do que mágica. Quando um pecador como eu e você, pecador crente, pecador arrependido que crê em Cristo, que está na igreja há um dia, há 10 anos, há 50 anos, não interessa, que fala honestamente com Deus: Senhor, eu creio no Senhor, mas eu confesso que nem sempre o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Nem sempre o meu coração realmente pulsa de desejo pelo Senhor e pela sua palavra. Às vezes, ler a Bíblia é um sonífero para alguns, não é? Vamos ser sinceros, eu acho que todo mundo já experimentou essa realidade, né? A grande questão é o que a gente faz com essa realidade. Eu vou normalizar a minha vida, eu estou falando de mim, não estou apontando o dedo, aqui é para a gente usar o nós, né? Se você não tem esse problema, glória a Deus por isso. Se você nunca lutou com isso, aí você é mentiroso, porque todo mundo cristão já lutou contra isso. Mas se o meu relacionamento com a palavra de Deus entrou assim entrou no nível do automático, né? Uma mediocridade automatizada, o que eu vou fazer com isso? Tranquilo, beleza. Mesmo lendo isso daqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos. Então, a primeira lembrança aqui é: ser cheio da palavra é um mandamento absoluto para o povo de Deus. Aqui o habite está no imperativo, não é uma sugestão e não é uma ordem só para oficiais da igreja, é para todo crente. Quer você seja do interior, da capital, estudou muito, não estudou muito, né? A idade que você tiver, é para criança, é para senhor, para senhora, para todo mundo. Porque se o nosso coração não está sendo habitado ricamente pela palavra de Deus, ele está sendo habitado ricamente por uma outra coisa. E é essa outra coisa que normalmente vai instruir os seus desejos, né? As suas vontades, os seus apetites. E apetite aqui não estou falando só na questão culinária. Você pode ter certeza, né? Isso eu já falei outras vezes. Todo mundo aqui pode puxar pela memória um homem ou uma mulher de Deus que você fala assim, ó, aquele ali é ponta firme. Todo mundo aqui consegue puxar um ou dois aí na memória, né? Aquele ali tinha uma coisa diferente. É como a Bíblia diz, né? Homens dos quais esse mundo não era digno. Todo mundo aqui pode puxar. Você pode ter certeza que essa pessoa não era perfeita, mas ela era cheia da palavra. Alguns fizeram um curso de teologia, outros não fizeram. Isso não é definidor. Quem dera que fazer curso de teologia tornasse a pessoa cheia da palavra. Então você faz o curso e fica cheio da palavra. É possível estudar teologia e continuar sendo inimigo de Deus. É possível, isso eu falo por experiência. Isso não foi porque alguém me falou, li num livro. Embora as coisas que as pessoas me falam e leiam o livro são extremamente importantes. Mas fazer um curso de teologia é maravilhoso, se você tiver a intenção correta. Agora, será que como que anda a nossa vida, né? Essa aqui é uma terminologia que talvez nem todos conheçam, né? Alguém aqui conhece a terminologia hora silenciosa? Alguém aqui já ouviu falar disso? É uma terminologia um pouco mais antiga, né? Que falava daquele momento
que todo homem, toda mulher, no dia, tem que ter com Deus. Não é para falar assim, ó, meu momento de comunhão com Deus é só naquela hora, quando eu fecho o meu quarto e depois eu falo. Não. Às vezes a turma usa essa terminologia para falar assim, ó, já fiz meu dever com Deus, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. Ué, mas você fez, isso aqui você não gosta então? Você fez só por obrigação? Não. A ideia é que a gente vive toda a nossa vida, quer a gente tenha consciência ou não, para a glória de Deus. Deve viver assim. Mas, assim como a gente separa um tempo para se alimentar, assim como a gente separa um tempo para fazer umas outras coisas, é bom que mesmo as 24 horas sendo de Deus, você tem algum momento ali onde é um momento especial, aquela hora silenciosa com Deus. A Bíblia de alguma forma nos ensina isso, né? Quando nós entramos no nosso quarto em secreto, Deus que vem em secreto, sabe de tudo, Ele vai recompensar do jeito dele. E quando a gente olha para a história da igreja, nós vemos irmãos e irmãs que fizeram diferença, que eram chamados às vezes na igreja de crentões, santarrões e um tantão de coisa. Isso é uma coisa que a gente tem que eu tenho, né? Nós temos que aprender. Às vezes, o compromisso que você tem com Deus vai atrair críticas até dentro da igreja. Crente relaxado sempre vai achar que um crente que é um pouquinho mais piedoso, pela graça de Deus, na verdade está querendo aparecer. É possível a gente querer aparecer com a nossa espiritualidade? É sim, às vezes, mas ele está fazendo errado. O que o texto diz é que a gente tem que fazer certo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, ser cheio da palavra significa ser governado por ela. Será que os meus pensamentos, as minhas palavras, na igreja e fora da igreja, no dia a dia, a forma como eu ajo e reajo, expressa o que sobre quem governa o meu coração? A Bíblia deixa bem claro que o coração nosso nunca fica vazio, né? O coração é o centro de comando da nossa vida, é o nosso eu interior, é de lá que vem tudo. Todas as coisas bonitas e podres da nossa vida vêm de lá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque de lá que vem a periferia da vida, é assim que o texto fala? Não, de lá que vem as fontes da vida. A questão é o que está no meu coração. E quando alguém busca conselho comigo, com você, ou quando você vai buscar conselho com alguém, quando essa pessoa tem o seu coração impregnado de Escritura, é diferente. É diferente. Agora, quando a pessoa tem outras coisas no coração, é claro que vai ser diferente também. Caminhos diferentes vão ser apontados. Todos nós aqui temos dias bons e ruins. Todos nós aqui temos dias onde a gente está, pela graça de Deus, um pouco mais firme, e tem dia que está assim, quebradaço. A gente ouve coisas. Aqui eu estou falando de aconselhamento no sentido amplo. Música que você ouve, livro que você lê, né? As pessoas que você admira. Essas pessoas realmente são admiráveis? Estou falando comigo. As pessoas que eu admiro são admiráveis realmente? Eu sei que eu gosto delas, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se elas realmente, pelo viés da Bíblia, são admiráveis. Um dos sinais da sabedoria bíblica é amar o que é amável e odiar o que é odiável. Eu não estou falando das pessoas não, tá? Eu estou falando daquilo que elas pregam. Um dos sinais de verdadeira, porque às vezes sabedoria do mundo, ainda mais desse mundo falsamente pacífico, né? De paz não tem nada, diz que nós só devemos ser governados por um amor, harmonia. Né? Eu vejo às vezes em postes aqui de São Paulo, né? Uma turma que faz cartazes assim, começam a pregar nos postes, né? Odeio o seu ódio. É a típica frase que você fala assim, ó, eu não entendi nada, mas parece ser legal, vou colocar no Instagram. Aí você fala, o que quer dizer? Odeio o seu ódio.
Biblicamente, eu devo amar o que é amável e odiar o que é odiável. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o pecado que eu devo odiar. Eu sei que ninguém tem coragem de verbalizar isso, mas saiba que as nossas crenças, elas são mais aquilo que a gente faz, elas são mostradas mais por aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente verbaliza. Quer saber qual que é a sua crença verdadeira? Aí, claro que não é exatamente assim, mas eu creio que tem um norte aqui. Crença verbalizada menos prática real é igual a crença real. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei com a cara que vocês estão, então vou repetir, tá? Vamos lá. Eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Eu concordo com isso. A Bíblia diz e eu concordo. Essa é a minha crença verbalizada. Primeiro ponto. Qual que é a minha prática real no dia a dia? Eu sou um cara chato, azedo, duro demais com as pessoas, mole comigo, mas duro com as pessoas. Quando eu peco, eu peço por misericórdia. Quando alguém peca comigo, eu quero justiça. O que eu estou mostrando? Quem que realmente sou eu? Eu sou esse, eu não sou esse daqui. Crença real, para descobrir. Pega a crença verbalizada. Não é que você tem que desprezar a crença verbalizada. A Bíblia diz que nós devemos confessar. Só que ela diz que deve existir uma sintonia entre o que eu confesso e aquilo que eu vivo. A crença real minha, não é que eu tenho que desprezar o que eu falo. Mas o Nilson verdadeiro é aquele que vive o dia a dia. Eu espero que a Fernanda não participe dessa aula, né? Enfim. Brincando, eu sei que a gente brinca nesse ponto, só para vocês não dormirem muito, né? Mas voltando, é isso. Quem eu sou e você é na prática, ali no olho do furacão. Não tem nenhum livro que é tão real como a Bíblia. Só fala que a Bíblia é uma história da carochinha, inventada, costurada, quem nunca leu a Bíblia. Porque ela não esconde os pecados dos seus heróis, bem entre aspas. Se a Bíblia tem um herói, é Cristo. E chamar Cristo de herói já é rebaixar Cristo. Porque Cristo é muito mais do que herói. Ele nunca pecou. Todos os outros heróis, homens e mulheres imperfeitos, que dependiam totalmente da misericórdia e da graça de Deus. Agora, quando esses homens pecadores imperfeitos são perdoados, resgatados, e agora são chamados de filhos e vivem agora como povo de Deus, eles são chamados a viver isso daqui, ó. Isso aqui é para todo mundo. Se você não crê em Cristo, há esperança para você, porque se existe para mim, existe para você também. Se arrependa e crê em Cristo. Se você já crê em Cristo, parte da nossa identidade está aqui, ó. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. É ser governado pela palavra. Mais um ponto: ser cheio da palavra promove instrução e conhecimento bíblico. E aqui conhecimento bíblico tem a ver com as informações da Bíblia. Você vai conhecer sim o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a relação entre os livros. Calma, a gente vai aprender aos poucos. Mas esse conhecimento é para gerar vida. É para fazer você uma pessoa menos ranzinza, menos azeda, menos fofoqueira. Uma pessoa que age com o outro como você quer que haja com você. Quando descobre uma coisa errada de você, você não quer que aquilo seja publicado, né? E aqui não estou falando para esconder pecado, não é isso. Mas estou falando que às vezes a gente tem jeitos diferentes de lidar com os erros, né? Quando é o erro meu, é de um jeito. Quando é o erro da outra pessoa, é de outro jeito. Isso mostra a sabedoria do texto. E um último ponto: ser cheio da palavra deve promover aconselhamento centrado na palavra. De novo, todos nós aqui somos conselheiros. A questão é que tipo de conselheiro nós somos.
conselheiros e conselheiras. Todos nós aqui precisamos de conselho. Eu sei que tem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Bom, se você quiser acreditar nisso, eu sinto muito. Se você quer fazer do tema aconselhamento algo que é definido pela cultura que é inimiga de Deus, assim, sinto muito, porque a Bíblia fala de conselho, que é muito bom, e que é dado, é dado. É claro que existem irmãos nossos que se especializam nisso, são profissionais e vivem disso, essa é uma outra questão. No nível aqui do texto, é saber que essa próxima semana, se Deus nos der vida, você vai ouvir coisas, e pessoas vão pedir conselho com você, provavelmente. E eu não estou falando só de momentos formais, eu estou falando de momentos também informais. Às vezes numa rodinha, onde tem crente e não crente, o jeito como você se posiciona já impacta. Às vezes pode impactar a ponto da pessoa depois: você tem o contato daquela pessoa? Pode me passar? Aí vem uma mensagem para você. Aí você vai ser tentado a falar: vamos mandar para o pastor. Não, é você mesmo, nesse caso. É claro que algumas você pode compartilhar, sem problema. Mas ela pediu conselho para você. E aqui a gente não está querendo eximir nada disso. Precisar, estamos aí, né? Não é grande coisa, mas estamos aí. Mas eu vou ter que recorrer ao mesmo livro que você tem que recorrer. É a Bíblia. Todos nós somos chamados a ser esse tipo de gente que faz diferença. Agora, eu só vou fazer diferença se eu refletir a Bíblia. Não queira misturar a água límpida do Evangelho com o esgoto das ideologias que existem no mundo. Não queira misturar, porque o Evangelho não é para ser misturado com nada. Aqueles irmãos, lembra lá no início? Eles não estavam falando, fora o Evangelho, fora Cristo, não. É Evangelho, Cristo, mais algumas coisas lá, né, de práticas de outras religiões. Aí é mais perigoso ainda, porque às vezes vai dar um trabalho para você separar do que está errado do que está certo. Evangelho. E eu vou para as aplicações, tem mais 7 minutinhos. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o próximo? Eu sei que essas são perguntas assim que a gente faz aqui, né? E vai passando uma em cima da outra, e dá para a gente ficar um tempão, mas a gente não tem aqui, mas você pode refletir depois. Como anda o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem progredido no conhecimento? Como que é possível progredir individualmente, coletivamente? Paulo diz lá em Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil. Eu sei que às vezes na prática a gente acha que não é tão útil, mas a Bíblia diz que é útil. Deus diz que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E qual que é o propósito disso? A fim de que o homem de Deus, o homem, a mulher, o ser humano criado por Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para algumas obras. Assim que está escrito no texto? Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quanto mais longe desse livro, mais eu me iludo sobre mim mesmo. Eu começo a achar que eu sou bom, que o mundo também é bom. Eu estou longe da verdade, então eu estou mais perto da mentira. Quanto mais perto desse livro, aí eu vejo quem eu sou realmente, e a primeira visão não é bonita, assusta. Deus é tão bom que Ele não mostra a nossa ruindade de uma vez, Ele vai mostrando aos poucos. Até nisso Ele é maravilhosamente bom. O quão feio nós somos, estou falando de crente, estou falando de mim, e o quão belo Jesus Cristo é. Não é um problema. O problema que você normalmente, talvez tenha uma ou outra exceção, talvez, mas o problema que normalmente nós temos de ter uma vida mais fria com a Escritura não é um problema de ordem intelectual. Vamos ser sinceros, não é. Porque quando você gosta, né,
gosto de culinária. Se pegar um livro de culinária é difícil. Por você amar a culinária, você vai arrebentar de ler aquele livro. Você vai comer, como a minha mãe falava, né? Comer aquele livro com farinha. Se você gosta da área de computação, você vai se entregar ao livro de computação, que eu não entendo nada de computação. E às vezes a desculpa que eu dou e que você dá é essa. É um problema, isso aí é só para o pastor, tal. Não, é um problema do coração. Quando o nosso coração realmente estiver na Escritura, aí o desejo por ler vai com o resto. Mas é porque o meu coração às vezes está em outras coisas. E aí é claro que no máximo a leitura da Bíblia vai ser para cumprir os 2 ou 3 versículos ou capítulos que eu prometi durante lá aqueles planejamentos que a gente faz lá em janeiro, né? Esse ano eu vou ler. Inclusive sobre isso, está todo mundo cumprindo lá o que prometeu lá, né? Está todo mundo junto pela risada, né? Também estou junto com vocês. Paul Tripp, e eu indico, leiam os livros, leia a Bíblia, ponto. Agora, se der tempo de ler um outro livro, leia os livros do Paul Tripp, servo de Deus, que escreve sobre isso. Paul David Tripp, um conselheiro fantástico. Ele diz o seguinte, ele diz que nós somos, comentando textos como esse, nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. E ele diz que os cristãos são pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Deu para entender? Todo mundo aqui é gente que precisa ser transformada, ao mesmo tempo chamada para ajudar gente que precisa de transformação. E não é aquela coisa, tá bom, eu entendi, então primeiro deixa eu ser transformado e depois eu ajudo. Não, é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo, é dinâmico. Inclusive, quando você conversa às vezes com alguém, a pessoa te pediu conselho. Quando a pessoa se abre com você, você já sai diferente. Deus muda você e a pessoa ao mesmo tempo. Um outro irmão, o Ed Welch, que escreve livros também muito bons, ele diz o seguinte, eu vou terminar com essa citação dele. Seriam dicas bem rápidas para desenvolver relacionamentos um pouco mais profundos. Vai doer, tá? Vai doer. Todo mundo em algum momento vai querer fugir. Só que quando fugir, olha para o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ele diz assim, para construir relacionamentos saudáveis na igreja. Isso aqui não é uma receitinha, mas vamos lá. Primeiro, seja humilde. Onde há humildade, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Como é ruim conversar com gente que não é humilde. Só se lembre que todos nós aqui temos esse tipo de capacidade, tá? Para não ser humilde. E para ser humilde também. Aproxime-se das pessoas, ainda mais numa igreja grande como essa. Terceiro, conheça as pessoas. E aqui ele fala o seguinte, vá além das conversas triviais. Existe o risco da indiferença, da grosseria, mas quem ama, arrisca. Quando é alguém que você ama, você arrisca. Mas ela pode me xingar. Se eu amo, pode me xingar. Não é que vai ser fácil, mas se eu amo, eu me arrisco. O cristão é chamado a isso. Conheça a influência ou as influências da pessoa com quem você está conversando. Todos nós aqui temos influências na Bíblia e fora da Bíblia. E essas influências influenciam. Ore pela pessoa. Ore com a pessoa se ela deixar. Converse sobre sofrimento. De novo, a nossa cultura. E aí, ganhou ontem, e o Palmeiras não sei o que, vai ganhar hoje. Eu sei que é gostoso, tudo falar sobre isso. Beleza, só que se a gente ficar só nisso, a gente fica só nisso. Todo mundo sofre. Tem até aquela música lá que vocês cantavam, né, de sertanejo universitário, né, todo mundo vai sofrer, enfim. Eu nem lembro como é que é, mas enfim. Mas sério, converse sobre sofrimento.
Sofrimento na igreja, sofrimento na família, está desempregado, está empregado, o casamento está ruim, enfim. Converse com sabedoria sobre pecado, mas use o nós e não o você. Converse sobre pecado, porque todo mundo luta contra pecados, mas use o nós e não o você. E por fim, converse sobre o Evangelho. A única mensagem redentora e transformadora. Repito e não vou me cansar de repetir, o Evangelho não é a mensagem que diz que se Deus faz a parte dele, e se você fizer a sua parte, você vai ser salvo. Isso nunca foi Evangelho. Porque a parte de Deus Ele sempre faz, e se a salvação depender 1/1000 do que você faz, nós nunca vamos ser salvos. Porque Deus exige perfeição. Evangelho é a boa mensagem que diz que apesar de quem nós somos, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, nós somos perdoados e salvos. Converse sobre sofrimento, porque todo mundo sofre. Converse sobre pecado, utilizando mais o nós do que o você, porque todo mundo peca. Mas converse sobre o Evangelho. Se aprofunde em conhecer quem é Jesus Cristo. Por que foi necessário Ele ir até a cruz? Meditar nisso transforma a nossa vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa viver hoje e todos os nossos dias para a glória dEle. Vamos terminar com uma oração? Se levante, por favor. Graças te damos, ó Senhor, Deus eterno, Pai de bondade. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é perfeita, restaura a alma, confronta, consola, instrui, alimenta, fortalece. Ó Deus, molda, Pai, o coração de cada um de nós, ó Pai. Ora, ó Pai, pelas famílias aqui representadas, pelas igrejas representadas, por aqueles, ó Pai, que fazem parte do Teu povo, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a odiar o que o Senhor odeia e amar o que o Senhor ama. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Ora, ó Pai, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos de sangue. Ora, ó Pai, pelos nossos queridos, amados, das nossas famílias, dos nossos bairros, dos nossos trabalhos, das faculdades, que ainda não conhecem o Senhor, ó Pai. Coloca, Senhor, em nosso coração amor ao Senhor, e que esse amor se traduza em amor à Tua palavra, Pai. Que a nossa fé, nosso amor esteja no Senhor acima de tudo, e que a nossa alegria, ó Pai, esteja sempre no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque dependemos de Ti. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento, no nome do Teu Filho amado, nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Boa semana, Deus abençoe. E aqueles que vão ficar no culto, daqui a pouco, às 11, o culto das 11. Deus abençoe.